O ano era 2014. Os jogos de terror viviam uma fase curiosa. Depois da era de ouro de títulos como Resident Evil e Silent Hill, o gênero parecia meio perdido. A maioria dos jogos tentava repetir fórmulas antigas, apostando em ação ou sustos previsíveis. Mas ao mesmo tempo, o YouTube começava a mudar tudo. Criadores de conteúdo gravavam suas reações, gritavam, riam e pela primeira vez o terror virou entretenimento para assistir, não só para jogar. Até porque é muito engraçado ver um homem barbudo tomando um susto pela tela de um eletrônico. Jogos como Amnésia, The Dark Descent e Slender mostraram que o medo podia ser simples, direto e muito pessoal. Foi nesse cenário que um jogo pequeno, feito sozinho por um cara chamado Scott Cawthon, apareceu do nada e simplesmente fez uma era de jogos indies que perdura até hoje. Opa, bom? Eu sou o Darkzin e bom, Scott Cawthon sempre foi um desenvolvedor independente. Ele não trabalhava em grandes estúdios, nem tinha orçamento gigante. Na verdade, fazia tudo praticamente sozinho. Ao longo dos anos, ele criou vários jogos pequenos. Alguns seguiam temas bem diferentes. Havia títulos como The Pilgrim Progress, baseado em uma obra cristã clássica, The Desolate Hope, que misturava com elementos de ficção científica, e também Sit and Survival, um jogo simples de sobrevivência. E todos esses jogos tinham algo em comum. Apesar de tentarem trazer histórias interessantes, nenhum deles fez sucesso, e os gráficos de personagens 3D dele acabavam sempre chamando a atenção, mas não da forma que ele queria. Muita gente dizia que os modelos tinham um ar meio estranho, quase assustador, mesmo quando a intenção era passar fofura ou inocência. O maior exemplo disso aconteceu com Chipper and Sons Overcoat, onde você controlava um castorzinho. A ideia era ser um jogo infantil, mas o público começou a reclamar dizendo que os personagens não pareciam, digamos assim, simpáticos, e sim animatrônicos bizarros. Scott, quando viu as críticas, decidiu usar elas ao seu favor. E assim nasceu Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's foi lançado no dia 8 de agosto de 2014 e foi feito em ClickTeam e lançado primeiro no Desura e depois na Steam. Assim que você entra no jogo, tem essa tela de título icônica, com o animatronic principal do lado direito, dando alguns glitches mostrando que tem algo errado, e sem aparecer totalmente, meio escondido na sombra, e o resto dos adereços à esquerda, e com uma estática na tela. Telas de títulos em jogos não têm apenas a função de ser uma tela de título para iniciar o jogo ou mexer nas configurações. Na verdade, tem mais funções que isso. Serve como uma preparação para a imersão do jogador, para ele já se sentir imerso dentro desse mundo. E aliás, FNAF faz isso muito bem, com uma música tensa e tudo na escuridão e misterioso, que te chama pela curiosidade a clicar em jogar. Ao apertar play, você se depara com uma tela com um jornal. Procuramos ajuda. Freddy Fazbear Pizza, pizzaria familiar, procura guarda de segurança para o turno da noite, das meia-noite até as 6 da manhã. Monitorar câmeras, garantir a segurança dos equipamentos e dos personagens animatrônicos. Não nos responsabilizamos por ferimentos ou desmembramentos. $120 por semana. Para se candidatar, ligue. Então, o jogo começa. Quando o jogo começa, você é colocado em um pequeno escritório, um espaço apertado. À sua esquerda e à sua direita há uma porta de metal. E em cada uma delas existe um botão, um para acender a luz e outro para fechar a porta. Cada vez que você aciona uma porta ou acende uma luz, a energia do local diminui. E quando essa energia acaba, bom, digamos que você não quer estar ali quando as luzes se apagarem. E você tem um tablet que te possibilita de ver as câmeras de todo o local. O palco, a área de jantar, depósito, o backstage, cozinha. Você só tem áudio dela e outras câmeras. Porém, a câmera usa energia. O seu trabalho é basicamente sobreviver à noite, das meia-noite até as 6 da manhã, sem sair do lugar, sem poder correr e sem nenhuma arma, apenas podendo fechar as portas. E se você não tinha entendido até o momento o que vai ser assustador e por que tanta segurança, é porque os animatrônicos se movem. E diferente de grandes jogos de terror, que os monstros eram assustadores e grotescos, aqui temos bichos de pelúcias fofos e infantis. Bem, acho que exagerei no fofo, mas temos uma quebra de padrão, que não é exatamente nova nem pra época, mas raramente usada dessa forma em jogos, e aqui cada animatronic tem um papel diferente. E o primeiro que conhecemos, e que segundo Scott era o mais assustador, é o Bonnie.
Bonnie é um coelho, e ele durante a primeira noite começa a se mover do nada, e ele tenta entrar na sua sala, mas antes de entrar, ele passa em várias outras câmeras, antes de tentar, e ele é o tutorial do jogo. Quando você vê ele na porta ligando a luz do corredor, é só fechar a porta na cara dele a tempo, e esperar até ele sair, e você consegue saber quando ele está, mesmo com a porta fechada, por culpa da sombra dele quando você liga a luz. Na segunda noite temos o segundo animatronic, que é a Chica, que faz exatamente o que o Bonnie faz, só que ela fica na cozinha mexendo nas coisas antes de tentar entrar na sua sala. Enquanto ela estiver lá fazendo barulho, está tranquilo. Mas se ela parar, você precisa procurar ela. E se não achar, ela pode estar do seu lado, olhando pra você. E aí vem o terceiro animatronic, o Foxy. Diferente dos outros dois, ele não sai andando pelas câmeras o tempo todo. Foxy fica escondido na Pirate Cove. No começo, ele só aparece um pouquinho atrás da cortina, cantarolando, sendo possível escutar da sala. Quanto mais tempo você passa sem olhar pra ele, mais ele começa a sair. Quando a cortina se abre completamente, ele corre disparado pelo corredor esquerdo. E se você não fechar a porta a tempo, o Foxy é basicamente a punição do jogo pra quem tenta ficar só olhando pro nada, esperando a noite passar. Mas até agora não falamos do animatronic principal, porque quando chega a quarta noite, o jogo começa a mudar um pouquinho o tom, porque é quando ele entra em ação. Ao contrário do Bonnie e da Chica, o Freddy não se movimenta de forma previsível. Ele é silencioso, quase invisível nas câmeras. Só dá pra saber onde ele está quando você escuta a risada dele, ou vê os olhos brilhando no escuro. Enquanto os outros são ameaças diretas, o Freddy é um medo psicológico. O medo de não saber onde ele está ou quando ele vai aparecer. E se a energia acabar, é ele quem vai te buscar. E é aqui que a ambientação do jogo mostra quão opressiva ela é. O escritório é pequeno, sufocante. Lá fora, os sons da pizzaria parecem vivos. O eco distante das risadas de criança, o cantar do Foxy, o barulho metálico da cozinha quando a Chica está lá, os passos pesados dos animatronics quando eles se movem, as musiquinhas infantis tocando ao fundo. Tudo isso se mistura em um som ambiente que nunca te deixa em paz. O jogo te obriga a ficar tenso o tempo todo, esperando o momento em que alguma coisa finalmente vai pular na sua cara. E o pior, com certeza, é o Freddy. Assim que a energia acaba, você só consegue escutar os passos dele, sem poder fazer nada. E então, ele toca uma música infantil. Então, tudo apaga. E você sabe que ele está ali, mas você não consegue ver ele, e só pode ficar esperando o iminente susto, ou se tiver sorte. Apesar de tudo, Five Nights at Freddy's é, no fim das contas, um jogo simples. Você não anda, você não interage com o cenário, e quase tudo que faz é observar e reagir. Mas é exatamente essa simplicidade que tornava ele tão acessível, em uma época que a maioria dos jogos tentava ser cada vez mais realista e pesado. Inclusive, isso acontece até hoje. FNAF ia no caminho oposto. Era leve, direto, e podia ser jogado em qualquer batata. Isso só era possível por causa de uma escolha bem esperta. O jogo usa um falso 3D. Em vez de renderizar tudo em tempo real, como um jogo tradicional, FNAF usa imagens pré-renderizadas em 3D. Ou seja, fotos de um modelo 3D fixo, que trocavam quando você agia ou quando você mexia o mouse. É como se cada ângulo do restaurante fosse uma fotografia, e os animatrônicos fossem recortes, que apareciam ou sumiam de quadro para quadro. Isso economizava processamento, e ao mesmo tempo, criava um visual estranho e quase paralisado, que deixava tudo mais desconfortável. Como se o jogo fosse real, mas morto. Mas mesmo sendo simples, o jogo escondia uma quantidade absurda de detalhes, alucinações que podiam acontecer do nada, mensagens misteriosas aparecendo, posters que mudavam sozinhos, ou a placa da Pirate Cove que mudava o texto para It's Me, e até um quinto animatronic secreto, que podia simplesmente surgir no seu escritório, mesmo com todas as portas fechadas, e se você não soubesse o que fazer com ele, o jogo crashava. Esses pequenos detalhes, tanto sonoros quanto visuais, deixavam o jogo com uma sensação de vida própria e despertava a curiosidade de quem jogava. Era como se cada partida pudesse esconder algo novo, algo que ninguém mais tinha visto. Então, um dia alguém percebeu um papel colado em uma das câmeras. Ele mudava de vez em quando e parecia contar alguma coisa, uma história. Foi o primeiro sinal de que o jogo não era só sobre sobrevivência à noite. Havia algo por trás de tudo aquilo, uma história escondida, macabra, que transformaria um simples jogo indie em um mistério que o YouTube inteiro parava a cada lançamento. O jogo apresenta essa história de forma sutil, escondida, e a primeira pista que liga tudo vem dos telefonemas e desses pequenos recortes de jornais encontrados em uma das câmeras, substituindo o pôster de Rules for Safety.
Crianças locais desaparecidas. Um suspeito foi condenado. 5 crianças foram relatadas como desaparecidas após um incidente na Freddy Fazbear Pizza. O suspeito, um homem vestido como um dos mascotes, atraiu as crianças para uma das salas no fundo, durante uma festa de aniversário. Embora o suspeito tenha sido preso, os corpos das crianças nunca foram encontrados. A pizzaria tem lutado para continuar aberta, apesar dessa tragédia. E foi aqui que o mundo começou a tentar entender o que realmente aconteceu dentro daquela pizzaria. Foi o canal The Game Theorist do MatPat que lançou a primeira grande teoria, a que praticamente criou a lore de FNAF. Claro, teve outros que criaram, mas não me vem à memória. Segundo ele, as pistas não eram aleatórias. Os animatronics não estavam apenas com defeito, eles estavam possuídos. MatPat analisou tudo, os sons do jogo, as falas do Pony Guy e até o valor do pagamento da última noite, tentando calcular em que ano a história se passa e quanto o segurança realmente recebia. Ele percebeu que os números batiam com valores de salários mínimos dos anos 90. A teoria dele dizia que 5 crianças foram mortas por um funcionário vestido de mascote e que seus corpos foram escondidos dentro dos trajes animatrônicos. Essas almas agora buscavam vingança, confundindo o jogador com um assassino. E para explicar o animatrônico mais estranho de todos, MatPat acreditava que ele representava uma das vítimas que não teve descanso. Mas alguns conectaram FNAF com uma história de uma tragédia da vida real que aconteceu em 1993 em uma pizzaria temática chamada Chuck E. Cheese, localizada em Aurora, no estado do Colorado, Estados Unidos. A Chuck E. Cheese era uma rede famosa de pizzarias voltadas para o público infantil, muito parecida com o que vemos em Five Nights at Freddy's, um local cheio de brinquedos, fliperamas, festas de aniversário e, claro, animatronics, que se apresentavam no palco para entreter as crianças. Mas em 14 de dezembro de 1993, um ex-funcionário da pizzaria chamado Nathan Dunlap invadiu o local armado depois do expediente, enquanto 4 funcionários estavam lá limpando e fechando o restaurante. Ele se escondeu no banheiro e depois disso saiu e atirou em todos os 4, matando 3 no local e deixando uma 4ª vítima gravemente ferida, que sobreviveu. O caso ganhou destaque nacional e a coincidência com FNAF era inegável. Uma pizzaria infantil, funcionários noturnos e a ideia de um lugar divertido se transformando em algo mortal. O jogo teve muitas teorias sobre, incluindo até que os animatronics nos atacavam porque nós somos os assassinos e por isso as mensagens de It's Me em vários lugares, como se fosse a mente perturbada junto com as almas das vítimas cobrando. Mas as teorias mudaram bastante. No Brasil, quem ajudou a popularizar essa teoria foi Renan Souzones, do canal PlayStation. Ele trouxe a teoria do MatPat pro público brasileiro que não tinha acesso ou não sabia inglês. Os vídeos dele explicando as conexões e mistérios ajudaram o jogo a se tornar um fenômeno por aqui, transformando simples curiosidade em uma comunidade inteira tentando desvendar cada detalhe. Mas ainda era só o começo. Tudo o que sabíamos até agora era baseado em teorias e fragmentos. E foi somente com o segundo jogo que as respostas começaram de verdade. FNAF 1 foi o primeiro passo para a criação dessa franquia, mas apesar disso, de longe, ele não é o melhor jogo. Ele tem alguns problemas, apesar de ser assustador. Depois que você tomou o susto pelo mesmo erro pela 20ª vez, você nem se assusta mais. E quando se perde o fator surpresa, um jogo de terror acaba virando um jogo de sobrevivência normal. Quando digo que FNAF 1 era genial, é porque mesmo sendo simples, fez um imenso sucesso. Porque apesar de simples, é um jogo com uma estética única. Na verdade, criou uma estética e tipo de jogo que é os famosos e hoje genéricos mascot horror, que são jogos que usam personagens fofos e infantis, mas eles têm um lado mau. Hoje em dia é até uma piada falar que isso é assustador. Sério, isso parece uma massinha de modelar. FNAF 1, com sua estética nova, acessível, história escondida e muito fácil de teorizar, acabou sendo um mega sucesso. Tanto que meses depois, meses mesmo, o segundo jogo veio. E como apenas um jogo não faz uma franquia, apenas você assistir esse vídeo não faz sentido. Então, compartilha o vídeo, mas antes de sair pra fazer isso, dá um likezinho, aperte o botão vermelho escrito inscreva-se, prometo que você não vai se arrepender. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Comenta aí. Se tiver alguma coisa que eu esqueci, pode comentar aí também. Esse foi o vídeo, tenha uma ótima noite e durma bem.